Olá, bem-vindo a todos e a todos a mais um módulo do nosso curso expansivo de espiritualidade. E hoje, no módulo que estou sozinho aqui, o Pava não está comigo, mas ele já passou um bom tempo do curso com vocês, lá nos módulos do Universo Conectado, passou horas e horas. Estou aqui na plateia. Assim como eu fiquei também na plateia durante algumas horas assistindo. E qual é o módulo de hoje? É os elementais. Que é os elementais, afinal? Será que é aqueles amigos, espíritos da natureza? Será que são os ares, a terra, o fogo? Será que é tudo isso ou será que é mais ainda? Vamos começar. Vamos ver quais são as diferenciações necessárias para realizar quando você fala dos elementais. Porque é algo que confunde bastante. Então, vamos passar aqui os elementais começando. Tem que fazer essas diferenciações do que é os elementais, propriamente ditos, o que são as formas de pensamento elementares ou elementais, e o que são os espíritos elementais, também chamados de espíritos da natureza. Os elementais, que é o primeiro tópico que está ali, eles são eles são as energias que sustentam a natureza, as energias primordiais que dão possibilidade de tudo existir, dão possibilidade inclusive do nosso corpo estar aqui. Nós já falamos nos módulos passados que o nosso corpo é composto de mais de 70% de água. E a água é um desses elementais, bem como a terra, o fogo e o ar. Se a gente olhar nos estudos esotéricos, a gente vai perceber que nós temos em nós todas estas ferramentas. Ferramentas eu digo porque elas podem nos levar a estados de consciência, a estados de ser e nos propiciam muitas atividades. Se bem canalizadas, atividades construtivas que caminham em harmonia com as 10 leis do universo. Se canalizadas sem muito controle, sem muito apreço, sem muita atenção, vão contra as 10 leis do universo e aí não nos transformam para algo positivo. Elementais são estas energias que sustentam toda a natureza, já comentamos. E se apresentam das 4 formas: terra, fogo, água e ar. E existe um quinto ponto, o ponto da sexta lei, que é o universo conectado, que conecta todas elas, que para o esoterismo é o éter, o prana, o chi, o vácuo, que faz a interação molecular destes elementais em todos os níveis. O segundo ponto, que é as formas de pensamento elementais. Nós falamos principalmente no módulo de harmonização de ambientes, que há os ambientes numa escala maior, macrocósmica. Pode ser planetária ou um pouco menos. Cidades, estados, países. O que acontece? Todos os pensamentos de todas as pessoas que vivem ali cria um ambiente, uma psicosfera que vibra na média de todas as emanações mentais daquelas pessoas que estão auxiliando ou não, né? Pode não ser construtivo na criação dessa psicosfera. Isso são as formas de pensamento elementais. Todas aquelas larvas astrais que nós já comentamos, todas aquelas sujeiras nas nossas auras, que é proveniente dos nossos pensamentos desequilibrados. Tudo que nós pensamos em demasia, nós damos muita força. E quando algo fica com muita força, ele se apresenta. No mundo material, pode ser, mas no mundo astral, com certeza. E isto são as formas de pensamento elementais. Por isso, o trabalho de cuidado, de domínio do nosso campo mental, ganhar a insígnia da mente, como nós comentamos lá no início e que vamos ver mais adiante com mais detalhes no módulo de meditação. E enfim chegamos aos espíritos elementais.
Na palestra, no módulo de planos de realidade, a gente viu todos os corpos de atuação. E sabemos também que existem aqueles seres que atuam de corpo físico e com todos os outros, que é o nosso caso. É o caso dos animais também. O que acontece? Existem outros planos de realidade, que existem seres que atuam ou de corpo energético para cima, sem o corpo físico, ou de corpo astral para cima, ou de corpo mental para cima e aí por diante. Há ainda aqueles que não têm uma compatibilidade com a consciência mais racional, mais lógica, muito aguçada, e estão apenas entrando em contato com seres que já têm este nível de consciência, para que eles comecem a perceber, a sentir as influências energéticas e vibracionais de como é ter uma mente mais racional e começar a fazer um trabalho consciente de união com o todo. É o caso dos espíritos elementais, que são os espíritos da natureza. Alguns mais conhecidos nós vamos ver aqui agora. E vamos contar algumas historinhas de contatos e do que eles podem nos proporcionar se canalizados por um aspecto de crescimento, de evolução. Vamos passar aqui? Antes de nós entrar nos espíritos da natureza, vamos falar dos elementais, aquilo que nós comentamos primeiro. Os elementais foram muito utilizados de forma simbólica, principalmente naquele período em que a humanidade passou, entre aspas, por um obscurantismo da consciência, que é chamado de Idade das Trevas, embora até aqui é a Idade das Trevas porque não há uma abertura consciencial muito grande. Mas eu me refiro à Idade Média, onde os bruxos e bruxas, homens e mulheres sábias, tinham que utilizar uma linguagem mais simbólica para não dar a cara a tapa e não ser vítima de um nível de consciência bastante fechado. Por isso, eles utilizavam essas linguagens. E o que nós estamos vendo aqui? Na linguagem alquímica, a Terra está relacionado, claro, acho que essa é o mais fácil de estabelecer conexão, ao corpo físico. A Terra é firme, o nosso corpo físico ele também é firme, é palpável, está visível. A água já trabalha a nível vital, a nível energético. A gente pode ingerir um copo de água, um líquido, e percebe as energias se difundindo ao longo dos nossos canais vitais, ao longo do nosso corpo vital, que é o corpo que está relacionado ao elemento água, o ar. Alguns pensam que o ar está relacionado à mente, porque os pensamentos vêm e vão, mas aqui é sempre canalizado num aspecto positivo. A gente vai ver por que o fogo está relacionado à mente. O ar está mais ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao corpo emocional. Porque é visível que às vezes as nossas emoções são como furacões. Ora estão muito agitados, ora a gente quer matar alguém, está com muita raiva. Não, brincadeira, A gente já é um ser que tem domínio de si, é controlado, isso não acontece com a gente. Estamos em processo, porque o objetivo do curso é estar no sentir, é estar no ser. Mas tem aqueles momentos que o ar está quieto. E as nossas emoções também estão quietas, estão ali, escondidas, não estão sendo afloradas. Por isso, o ar está relacionado às emoções e o fogo da mente. O fogo tem uma característica bastante interessante e que os alquimistas trabalhavam de como deveria ser a nossa mente. Se a gente acende uma vela ou faz uma fogueira no chão, mesmo característica dos bruxos, nos panelões, para fazer os rituais de trabalho com os elementais, qual que é a característica do fogo? Ele é sempre vertical, está sempre flamejando para cima. E assim deveria ser também o pensamento daqueles que quisessem alcançar o corpo além da mente, que já é os corpos que não estão relacionados à forma, ir além, à alma, ao espírito, o ser. Deveria ter sempre
pensamentos construtivos, criativos, que fossem ascendentes, que estivessem relacionados ao florescer de todos os seres. E o fogo, ele pode ser compartilhado também sem perder nem um pouco da sua estrutura e da sua intensidade. Eu posso pegar a minha vela e acender inúmeras velas e não perder a chama da minha própria vela. Assim é também com os nossos pensamentos. A gente pode jogar sementes, distribuir, e este curso aqui é também uma forma de semear pensamentos construtivos que caminham de acordo com as leis universais. Foi esta filosofia que todos os grandes mestres da humanidade seguiram. Procuraram acender os corações de todos os outros que tinham possibilidade de ser acesos. Às vezes é um pequeno passo para que a gente consiga despertar novos estados de ser. E assim eram utilizados os elementais. E alguma confusão é feita também com esse processo alquímico. Na Idade Média, ascendeu muito a alquimia. E o que era a real alquimia? A gente tem essa mania de achar, né, que era pegar os elementos físicos, pegar o ferro, pegar o chumbo e através de um processo transformar ele em uma peça de ouro. Mas tudo isso é simbólico, eu falei no início. O real objetivo era transformar os homens de ferro, que é aqueles seres que têm uma consciência mais minguada, mais apagada, em homens e mulheres de ouro, que são reluzentes, que brilham, têm a sua própria luz, e que o ouro ele pode entrar em contato com qualquer meio da natureza, que ele não perde as suas propriedades. Ele é autêntico, ele é o que é. E este era o objetivo, tornar todos os seres humanos iluminados, autênticos. E vamos falar agora então daqueles amigos espíritos da natureza, do reino Deva, também que servem a quem forem chamados. Nós comentamos antes que eles são desprovidos dessa racionalidade de certo e errado. Então cabe a nós dar o direcionamento a eles. Sábios do passado, principalmente os druidas, nós vamos ver mais nos módulos de expansão, utilizavam muito o auxílio desses amigos para a cura. Cada elemental, que seria os 4 elementais, tem os seus espíritos da natureza associados. Coloquei algumas imagens aqui que são representativas. Às vezes não são exatamente assim quando nós percebemos estes amigos da natureza. Eu tive a felicidade de ter contato com alguns destes, principalmente com os elementais da terra e da água. Os do fogo eu não posso falar por experiência própria, porque nunca tive contato com eles, nunca vi. Sei que existem, sei de amigos que trabalham bastante com eles, e tudo são níveis de percepção, níveis de consciência. Às vezes o meu momento consciencial não me permite ter o acesso o acesso visual, de percepção do corpo daquele ser, mas percepção energética e contato energético, basta nós colocarmos a nossa intenção, que já será lançado e a conexão já será feita. E nós podemos usar eles, usar no bom sentido, para auxiliar em trabalhos de cura. Aqui, em Santa Maria, no espaço de Ascensão Livre Integrar, nós vamos fazer alguns trabalhos exclusivos com a energia da natureza, os elementais da natureza, que é nas cerimônias druídicas, nas cerimônias celtas e xamânicas. Olha aqui, queridos, aqueles amigos ali que são os gnomos e duendes. Uns habitam umas regiões geográficas do planeta, é o que dizem, outros outras, uns nas florestas, outros nas pedreiras. Da onde você acha que vem a ideia de filmes que retiram esses amigos, que apresentam esses amigos? Um que aparece bastante, Os 7 Anões, que é a Branca de Neve. É interessante a gente falar destes contos, porque todos eles são simbólicos também.
querem nos mostrar alguma verdade da natureza. Da onde que veio aqueles 7 anõezinhos, aqueles 7 doentes que estavam lá minerando no conto de Branca de Neve? São elementais da natureza, espíritos da natureza. E que naquela ocasião auxiliaram a Branca de Neve. E podem sim nos auxiliar. Basta interagir de forma harmônica, com respeito, enxergando eles e coordenando para aspectos positivos. Vocês se lembram que eu comentei em alguns módulos passados aqui da minha primeira expansão de percepção, de visualização dos amigos astrais, que foi com a Valéria nas cerimônias e no trabalho de druidismo, que eu enxerguei aquele amigo que parecia uma árvore, que fazia trabalhos de cura em todo mundo que estava deitado naquele trabalho ali? Olha aqui esta imagem. A representação não era bem assim, acho que a próxima imagem vai mostrar melhor, de como são estes espíritos da natureza da Terra, mais relacionado às árvores, aos vegetais. A energia se manifesta, se exterioriza e eles assumem uma forma mais ou menos humana. Aqui neste caso é bem humana. Nesta outra imagem que nós vamos ver agora, já é um pouco mais diferente. Apenas o rosto. E era mais ou menos assim que eu vi aquele amigo. Porém, o seu rosto era um pouco mais na parte quase da copa, e na copa saía seus braços e na raiz do tronco eram suas pernas. É algo meio, aparentemente, para a mente racional, fantasioso. Mas nós já comentamos aqui que aquilo que nós vemos e o que a nossa mente consciente percebe é uma pequena parcela de tudo que existe. Às vezes nós temos essas visualizações mentais e esses flutuações mentais, pensamentos, e logo já descartamos. Mas, na verdade, é o cérebro que descarta porque não se apresenta neste nível de realidade tudo isso que se passou. Às vezes, em outros níveis é que isso está acontecendo. E os outros níveis são muito mais, não reais, mas são muito maior, então tem uma chance muito grande de também acontecer, de ser reais. Basta a gente começar a dar uma outra atenção a essas percepções que nos chegam, que a gente acha que a gente tem e já descarta por racionalidade. Claro que tem que ter esse filtro, porque senão a gente aceita tudo, mas vamos fazendo os testes, vamos fazer uma experiência científica com nós mesmos para ir percebendo esses outros níveis de realidade. Um amigo muito querido, muito belo, na ocasião do relato que eu contei lá da Valéria, que se apresentava mais ou menos dessa forma. E aí está então os amigos da Terra. Mas tem também, olha ali, ainda não tinha acabado, tinha um duende, gnomo, e estes eu pude entrar mais em contato, principalmente lá no Jardim das Esculturas. Tem um vídeo aqui no canal, dá para deixar na recomendação aqui para que vocês assistam. Também como vídeos complementares. Lá os amigos duendes, eles ficam pulando de galho em galho, fazendo travessura de um local para o outro, brincando com as pessoas. É muito engraçado, é muito legal tu perceber a alegria da manifestação deles. Passando então aos elementais da água. Onde é que vem? Os contos da Pequena Sereia, de todos os outros também, querem representar uma verdade da natureza. Este é um vídeo mais além da mente, fora das formas convencionais, que é o que a gente vai acessar estando no aqui e agora, estando na presença, na nossa presença. Cuidando da natureza, cuidando das plantas. E é realmente o que esses espíritos fazem, sustentam a natureza, dão suporte para que ela possa acontecer de forma harmônica. E ela ali, a gente pode perceber que está no nosso objetivo, está desfrutando, contemplando, sentindo o seu ambiente.
Lembrando que é um pouco alegórico essas imagens, porque muitas vezes não são bem assim. Assim está colocado numa forma estética bela para o nosso padrão. Mas, na vez em que eu entrei em contato com o elemental da água, ela era um pouco estranha, dá para se dizer. Toda a sua cabeça era fixa, as orelhas eram pontudas e saía para cá e para lá, e tinha como se fosse uma barba, só que uma barba de escama. Eu achei bem feia a coisa. Não é como essas imagens estão sendo mostradas aqui, que está bem bonito. Mas se a gente vê a superfície, a gente não consegue ir além. Se eu tivesse atentado apenas à aparência daquela amiga, eu não ia entrar em contato com a energia que ela queria me passar. E que era uma energia de tranquilidade e siga, mas siga com respeito à natureza. Siga em harmonia com as 10 leis universais. Passando aos espíritos do ar, auxiliam bastante nas projeções astrais. Quem nunca viu Peter Pan na Terra do Nunca, onde saía em viagens, saía voando por aí? E os espíritos do ar, as fadas, podem nos auxiliar, os silfos também. Olha que bela imagem também, auxiliando na manutenção da natureza. As flautas utilizam muito o que a gente falou de harmonização de ambientes, como a música, para emanar vibrações de amor, emanar vibração de paz e curar o que necessita ser curado em nós e na natureza, porque tudo é uma grande consciência e uma grande consciência em unidade. Outra imagem aqui, já utilizando poderes dos cristais, que eu trouxe também, para nós fazer essa ligação. Tudo está conectado, como já vimos na sexta lei, mas aqui uma imagem fala mais do que 2 módulos. Que é... Não, acho que não, né? Porque o universo conectado foi bem amplo e bem íntegro por si mesmo. E por último, mas não menos importante, os espíritos elementais do fogo, que eu particularmente nunca tive contato com nenhum, mas é simbolizado também pela fênix. Porque a fênix é renovação e nunca se esgota, por mais que aparentemente se esgote. O mesmo que nós comentamos lá de acender outras chamas, acender outras velas. Nós falamos e já vimos também no AMI, livro 2, Os Seres Solares, em que o AMI e o Pedrinho entravam naqueles seres de fogo e passavam por peripécias que vale a pena ver também. É muito comum a gente ouvir falar das salamandras, e o fogo a gente percebe que ele é já quase além da forma, ele é muito moldável. Então, os elementais do fogo, eles podem se apresentar de inúmeras formas, e nós podemos invocá-los, chamarmos para auxiliar nos nossos trabalhos, que é o que essa próxima imagem aqui está simbolizando. Uma bruxa, uma mulher sábia, não sei se é a Valéria Lipa, pode ser, invocando um elemental do fogo para fazer um trabalho de purificação. Porque o fogo traz essa transmutação, essa purificação em nossos pensamentos. Quantas vezes a gente fica olhando até uma imagem do fogo, não precisa ser o fogo físico, bota no YouTube aí, fogueira. A gente fica como se fosse ludibriado, atento. Aquilo causa transmutações a nível mental e a nível energético, que pode nos auxiliar sim em alguns processos físicos que nós temos que fazer. Enfim, esses são os elementais, os espíritos da natureza. São os mais comuns. Existem outros que são menos falados, mas conforme o nosso andar na presença de nós mesmos, a gente vai tendo essas percepções, e aí vamos tendo as nossas experiências. E vamos nos basear nas nossas experiências para ir além. Não ficar apenas no que os outros estão dizendo. Vamos trabalhar. E isso a gente vai ver com mais propriedade no modo de meditação, que é o que vai propiciar novas transformações para ir para lá. Porque é acima mesmo, é o mais sutil. O que está menos denso fica mais externo. Vamos ir para a parte mais externa de nós mesmos. Afinal,
nós não existimos, né? Apenas Deus existe, apenas o todo existe, apenas o amor existe. Vamos caminhar para dentro de nós mesmos. Acho que é isso. Quer dar uma palavrinha aqui, Pava? Não? Antes que finalize a gravação. Bom, pessoal, agradeço então. A gente se vê no próximo módulo, né, Hélio? Um grande abraço a todos e a todas. Até mais. Até mais. Se eu pudesse transformar o mundo, eu revelaria toda a verdade. Eu tocaria as estrelas. Mas descobri que não vou a lugar nenhum se não for por mim. Porque eu sou a verdade. Porque eu sou o caminho. E eu sou a vida.